Sejam todos muito bem-vindos a mais um Economia Dia a Dia, que é o programa do Sindicato dos Economistas de São Paulo, em parceria com o Corecon, temporada 2025, que eu preciso reforçar, que é a temporada que comemora 90 anos do sindicato e 25 anos do EDD. Então, sejam muito bem-vindos. Hoje eu vou conversar com Murilo Pinheiro, que provavelmente é o convidado mais elegante que eu recebi nesse programa desde a minha estreia há 3 anos. Eu não tenho roupa para conversar com ele. Presidente Murilo, obrigado por ter aceitado conversar conosco. Eu que agradeço a gentileza de nos convidar. É um prazer estar aqui. Presidente, a gente vai falar de um tema que, obviamente, você domina, mas que, para quem é fora do universo sindical, nos últimos anos vem gerando muitas dúvidas e eu acho que até um pouco de antipatia. O tema que nos foi dado, que foi brifado, é campanhas salariais, desafios do movimento sindical e o financiamento das entidades. A gente vai falar sobre tudo isso, mas a primeira pergunta que eu gostaria de fazer para você é a seguinte: desde a reforma trabalhista, a gente passou por esse processo de pejotização. Então, muitas pessoas deixaram de trabalhar de forma registrada, com a CLT, com a carteira assinada. Inclusive, virou um meme das redes sociais, se tornou um privilégio você ser CLT a ponto de ter virado um meme nas redes sociais. Ao mesmo tempo, o perfil do trabalhador mudou. Nós tivemos recentemente uma proposta para os motoristas de aplicativo, de regulamentação da carreira, e muitos desses motoristas e desses trabalhadores rejeitaram, porque não queriam contribuir com o sindicato, por exemplo. Foi uma das pautas que foi levantada. Você acha que essa aversão que as pessoas começaram a ter em relação às entidades sindicais hoje é o maior desafio dos sindicatos? Eu acho que é um conjunto, né? Não estou dizendo que esse seria o maior desafio, porque, na verdade, essa é uma coisa montada, né? Só quando você disse lá na mudança de 2017, aonde acabou com a contribuição sindical, que concomitantemente com essa mudança, também a imprensa trabalhou muito contra os sindicatos, falando cada vez mais, acompanhando essas questões dos sindicatos. Então o sindicato passou um momento, e passa ainda por um momento muito difícil, né? Um momento onde onde a falta da valorização sindical, por exemplo, a falta da contribuição, do financiamento sindical, que lá atrás aconteceu em 2017, fez com que os sindicatos, além da imprensa, além de todo esse movimento, fez com que os sindicatos tivessem muito mais dificuldades de caminhar. Embora, nós vamos conversando, né? Mas embora o sindicato é essencial e fundamental para o trabalhador brasileiro. Mas o trabalhador hoje entende, esse novo trabalhador, essas novas pessoas que chegaram no mercado de trabalho, entendem a importância do sindicato? Então, na verdade, eu acho que nós temos um papel muito grande com isso, né? Eu acho que vocês da imprensa e a imprensa como um todo têm que ajudar também nessa discussão. O trabalhador, muitas vezes, e o jovem também, trabalhador que está, muitas vezes não tem a noção do que o sindicato é capaz de fazer por eles. Por exemplo, se falar em CLT, todas as conquistas que nós temos aí foram os sindicatos que conseguiram, todas elas. Então, o sindicato cada vez mais ele defende o profissional, ele representa o profissional, ele é a voz para a empresa também. Muitas vezes tem sabe, as pessoas confundem. Como é que a empresa diz o seguinte: o sindicato é adversário? Não, o sindicato é parceiro. Sem o sindicato, a empresa, como é que elas teria a representação? Todos iam falar? O sindicato ajuda, discute, propõe, trabalha no conjunto. Então, isso tudo precisa ser discutido. Aí nós vamos dizer o seguinte: como é que a população recebe? Ela lê alguma coisa, alguma matéria e não se aprofunda.
Não vejo aí, não vê isso de uma forma muito mais clara. Uhum. O sindicato, além de ter um papel essencial, fundamental para o crescimento da empresa também, ele faz um papel muito importante na democracia brasileira. Sem sindicato, não há democracia. E o que você, enquanto presidente do sindicato dos engenheiros e os outros sindicalistas que você convive de outras entidades, o que a classe, o que o movimento está fazendo para conversar com essas pessoas e mostrar para elas a importância dessas entidades? Porque assim, no final do dia, você não vai esperar que o Valor Econômico solte um editorial elogiando o trabalho do Murilo Pinheiro no Sindicato dos Engenheiros do Estado de São Paulo. Não vai acontecer. Então, eu imagino que outras estratégias tenham que ser desenvolvidas para conversar com essas pessoas, para elas entenderem de fato o valor que o sindicato tem no dia a dia delas. Até porque, muita gente não sabe, as empresas têm os seus sindicatos que as representam, que conversam com vocês, né? Claro. Na verdade, veja o seguinte, o sindicato, vamos falar um pouco dos sindicatos engenheiros do Estado de São Paulo. Os sindicatos engenheiros discutem o crescimento do país, o crescimento da cidade, o crescimento do Estado, discute o desenvolvimento. Ele lançou um projeto chamado Cresce Brasil, mais engenharia, mais desenvolvimento. Esse projeto aconteceu lá em 2006. É um projeto que vem a cada ano se aprimorando. É um projeto que nós apresentamos propostas factíveis aos candidatos a governador, a presidente, a prefeito, ao parlamento como um todo, apresentando propostas factíveis em todas as áreas, desde educação, saúde, meio ambiente, habitação, transporte, energia e assim por diante. Uhum. A gente apresenta essa proposta, a gente participa efetivamente. Então, o sindicato tem essa linha, além de discutir o salário, além de discutir o salário mínimo profissional, além de discutir a valorização profissional, além de nós pensarmos o engenheiro como carreira de engenheiro do Estado. Então, tudo isso são discussões que a gente vem frequentemente fazendo. Os outros sindicatos, como você citou, também sofreram com isso e sofrem com isso, com essa determinação, essa mudança, né? Na lei dos sindicatos, a lei trabalhista, aonde lá acabou com a contribuição e assim por diante. Contribuição obrigatória, né? Como você disse, as empresas também são representadas pelos sindicatos patronais. Sindicatos esses que discutem conosco diretamente e muitas vezes, e muito bem. Então, era muito importante que a sociedade, que as empresas caíssem na realidade e enxergassem o sindicato como um parceiro, como o processo democrático brasileiro para dar certo. O quanto vocês foram impactados por essa reforma trabalhista do ponto de vista de, por exemplo, perda de associados? Houve ou não? Então, vamos pensar nessa questão toda. A perda de associados ela tá ligada a essa questão da imprensa. Porque cada vez mais você falando mal de sindicato, aqueles menos informados acabam não participando do sindicato, acabam perdendo essa oportunidade. Essa é um detalhe. A outra questão é financeira. O impacto financeiro nas entidades sindicais foi muito grande, a ponto de cada sindicato estar aí agora, hoje. Digamos que hoje, os que estão estabelecidos são aqueles teimosos e os mais fortes. Sim. Muitos fecharam. Precisaram, de alguma forma, também se reinventar diante desse novo... Na verdade, a gente tem uma história, né? Eu quero até criticar um pouco isso, né? Tem uma coisa que você vai conversar com esse pessoal do Ministério do Trabalho ou o pessoal do Parlamento, eles dizem o seguinte: o sindicato tem que se reinventar. Na verdade, nós temos que pensar um pouco nisso. Se a gente faz toda essa questão, que é uma discussão, defesa do engenheiro, a gente faz a representação do engenheiro, a gente pensa em curso para o engenheiro. Estou falando enquanto sindicatos engenheiros. Sim. Nós pensamos em valorização da categoria, a discussão das questões da sociedade, onde nós participamos efetivamente de propostas. É aquilo que eu falei na questão
que são propostas factíveis. Então, se a gente pensar nisso, nós estamos com o sindicato com todo o leque aberto. Às vezes sei lá, o político diz assim, tem que reinventar. Reinventar o que é? Construir uma empresa? Participar de que forma? O sindicato tem uma característica, tem uma coisa, a gente tem que pensar, reinventar assim, olha, vamos fazer mais cursos, vamos participar mais efetivamente disso ou daquilo. Claro que nós temos sempre que melhorar, né? Sempre, né? Mas é fundamental que o sindicato faça o papel dele. Quando você fala, você citou algumas vezes a imprensa ela elege algumas figuras como sendo suas fontes principais. A gente está no Sindicato dos Economistas e a gente sabe que os economistas que são ouvidos hoje pela imprensa, pela grande imprensa, são os economistas de mercado. Os economistas da academia, eles são pouco ouvidos e isso gera pouco contraponto. Quando você fala que a imprensa colabora para essa visão que a população de uma forma geral tem em relação aos sindicatos hoje, isso não implica a busca das entidades de participar mais desse debate, sendo mais entrevistados, sendo mais fonte de jornalistas, participando de debates abertos, etc.? Não, você tem total razão. Só que você tem que pensar o seguinte, se a imprensa... E eu não estou aqui fazendo uma crítica à imprensa. Claro. Eu estou fazendo uma constatação, Sim. que é totalmente diferente. Qual que é a constatação? Hoje o pessoal fala muito, por exemplo, teve uma questão aí do INSS, Sim. recentemente. A manchete grande, sindicatos que arrecadam. Na verdade, o que a gente gostaria que fosse feito? Que desse o contraponto, que desse também a fala aos sindicatos, que abrisse tudo ao processo. Abra. Eu acho que em qualquer lugar tem gente ruim, tem gente boa, né? Então abra. Vamos mostrar claramente tudo que foi feito. Vamos abrir esse processo e falar o seguinte, vamos ver qual é o sindicato que está envolvido e o que tem, para ver se isso de fato tem toda essa razão que está sendo colocada. Então, quando eu digo o seguinte, você diz, a imprensa, na verdade, ela acompanha aquilo que está acontecendo. Por isso que eu estou dizendo que não é uma crítica, é de fato uma constatação. Então, o cara mudou lá, o presidente da República na época foi lá, estabeleceu a nova lei sindical, não a nova lei sindical, ele fala a reforma trabalhista. Eles estabeleceram uma reforma trabalhista sindical. Essa reforma trabalhista sindical não deveria ser debatida com os sindicatos? Sim. A imprensa não tinha que chamar o sindicato e falar, o que você acha disso? Por exemplo, a oportunidade, quando você tem essa discussão do INSS, os sindicatos não tinham que ser ouvidos? Claro. Então, claro. O que eu acho é o seguinte, nós precisamos e nós tentamos isso que você está dizendo. Você não tenta se colocar muitas vezes, para mostrar a diferença disso tudo. Eu acho, claro, que eu acho que deve ter sindicato ruim, claro que tem. E esse sindicato tem que parar. Mas não é isso a realidade que nós vivemos. Não é esta. Os sindicatos que estão aí fortes, firmes, sindicatos que estão participando de tudo. Por exemplo, sindicatos de engenheiros, sindicato de economistas, que tem aí um trabalho bem feito, o Carlinhos, presidente do sindicato, são companheiros de seriedade, de trabalho, de determinação. São companheiros que são como nós, voluntários. Nós, sindicatos de engenheiros, todos os nossos dirigentes não ganham nada, nem o presidente, nada. São todos voluntários, são todos aqueles que trabalham em benefício da categoria, na defesa da categoria, na defesa da engenharia nacional. Então, isso tudo tem uma ligação. Então, por exemplo, eu acho, a imprensa, como você falou, Maurício, você falou muito da imprensa, eu acho que a imprensa tinha que nos chamar também. Claro. Sabe? Nos chamar em qualquer debate que tiver, chama. Aquilo que a gente estiver fazendo errado, nós temos que corrigir. Mas nós temos que mostrar o nosso trabalho.
É aquilo de dar voz aos dois lados da história para deixar o público Claro. tirar suas conclusões, né? A Verdade. gente tem muito jornalista opinando hoje e pouco jornalista informando, infelizmente, e é uma nova realidade que foi imposta, inclusive, pelas redes sociais, pela forma como as redes sociais funcionam. Eu vou, e aí você me corrija, Claro. vou partir do princípio de que tudo isso que a gente conversou até agora, de uma forma geral, gerou uma certa, não diria aversão, mas uma certa antipatia do público e dos trabalhadores em relação ao sindicato, tá? Me corrija se eu estiver equivocado. Se for verdade isso, o quanto que isso impacta na hora das negociações salariais, o quanto você senta, quando você senta para negociar com o sindicato patronal lá, o quanto que eles se valem dessa aversão dos trabalhadores ao sindicato para tentar brecar as demandas que vocês levam? Na maioria, as empresas estão começando a enxergar que o sindicato não é adversário. Isso é importante. Então ele tem que entender de uma outra forma. É claro que essa questão da imprensa, da mudança da regra do jogo, de todas essas colocações, a empresa muitas vezes ela trata o sindicato como um adversário, né? E tratando como adversário, o próprio trabalhador da empresa também faz isso, porque ele pensa dessa forma. Agora a gente procura fazer, as nossas negociações são demoradas, elas são discutidas, elas são apresentadas com detalhes, a gente discute uma questão numa negociação, uma questão muito ampla. E a gente tem um entendimento que é o seguinte, a saúde da empresa é a saúde do sindicato, Sim. é a saúde do profissional. E a saúde do profissional é a saúde da empresa. Se a gente tiver isso como uma regra, essa regra faz com que a gente faça a negociação e traga resultados. Muitas vezes o empregado da empresa não entende dessa forma. Aí ele faz uma oposição, ele participa de uma coisa, sem entender que tudo aquilo que aconteceu para ele foi o sindicato quem conquistou. Foi uma forma que o sindicato fez na negociação de apresentar outras ideias. Então, cada uma das nossas negociações tem ganhos, tem muita coisa boa ao empregado. E muitas vezes a empresa deveria fazer também. E nós aí pecamos muito, aí você quer fazer o nosso erro, é aí. Nós erramos muito. Nós temos a nossa comunicação, embora nós temos a melhor comunicação desse sindicato do Brasil. Eu concordo. Eu posso falar para você o seguinte, a nossa comunicação enquanto engenheiros, enquanto profissionais, aquilo que nós fizemos, nós temos deficiência. Nós temos que avançar mais. A gente está procurando aonde que a gente tem que fazer isso. Então, o cara acaba uma negociação em que a gente discutiu com a empresa e mostrou à empresa o que era o melhor caminho. Aí a empresa, não naquele processo de ganhar só um, não ganha-ganha, quer dizer, o empregado ganha, a empresa ganha. Nós chegamos a uma conclusão bem legal. E o profissional, às vezes, não percebe isso. E a empresa, que deveria fazer um papel de também informá-los, olha, essa foi uma conquista do sindicato. Foi o sindicato que, depois de muita negociação, aconteceu isso. Ela não o faz. E isso faz com que o profissional que foi beneficiado, que foi atendido naquela questão, deixa para lá. E aí ele diz, eu quero fazer uma oposição, o sindicato não fez mais do que... não é nem mais do que devia, ele não fez nada, a empresa que fez. Não fez nada, E foi ao contrário. Foi ao contrário, tudo sairia errado se nós não estivéssemos lá. Eu queria que você continuasse essa sua linha de raciocínio, mas eu queria citar um exemplo. Entre ali o finalzinho do governo Temer e início do governo Bolsonaro, eu tive a oportunidade de trabalhar numa agência de comunicação que ela lidava só com entidades de classe, só com sindicatos. E a gente conversava muito com presidentes de sindicatos e dirigentes sindicais de uma forma geral, e naquela época a luta
falando da questão salarial, era para que se conseguisse pelo menos cobrir a inflação do período. Isso. Não se falava nem em ganho real naquela época. Exatamente. E quero que você continue essa linha de raciocínio que você estava e fala, agora, passado esse período que as pessoas já entenderam muito como funcionou essa reforma trabalhista, o quão complicada ela foi para o trabalhador em si, as entidades já estão conseguindo ganhos e valorização dos profissionais da forma que conseguiam antes de toda essa virada de jogo, como você falou? Eu acho que sim. Eu acho que hoje nós temos, em cada negociação tem um ganho. E as coisas estão indo bem, muito bem nessa discussão e parceria, sindicato-empresa. Só não está para o empregado. Eles ainda não têm a dimensão de um trabalho do sindicato na empresa. Eles ainda não entenderam completamente de que tudo aquilo que está acontecendo seriamente, fomos nós que conseguimos. Foi o sindicato através de muita discussão, o sindicato através de trabalhos com a empresa, o sindicato que apresenta para a empresa estudos mostrando que aquilo pode ser feito assim, que deve ser feito de outra forma. Então, tudo isso ainda o engenheiro, no nosso caso, engenheiros, ainda não tem essa noção completa. Porque muitas vezes é por falta nossa, por falta dele, que também não quer se informar, saber, se isso aqui aconteceu, foi por causa do quê? Então, tudo isso é importante. Nós temos feito o seguinte, trabalhado muito para que eles entendam isso, para que as coisas aconteçam. Por que parece ser mais fácil para alguns sindicatos conversar com a sua base do que para outros? Você pega, por exemplo, os sindicatos metalúrgicos, parece ter uma adesão maior da sua base do que outros sindicatos. Por quê? Você acha que é só o perfil do trabalhador? Então, eu discordo um pouco de você. Eu acho que todos eles estão no mesmo barco. Eu discordo um pouco. Acontece a quantidade, né? Aí você vai pensar em quantidade, você tem que pensar no percentual. Quando você olhar o percentual, aí você vai ver. Os sindicatos de engenheiros do Estado de São Paulo é o maior sindicato de engenheiros do mundo. Um dos maiores sindicatos do Brasil. O maior sindicato de engenheiro da América. Aí você diz, então ele tem um volume, você tem um volume tão grande, era possível que nós tivéssemos uma aparição melhor. Na verdade é o seguinte, as empresas, mesmo aquelas empresas que são empresas de engenharia, como ela faz um monte de outros serviços, ela tem, em média, 20% de engenheiros. Porque cada engenheiro na empresa trabalha junto com ele mais de 20 profissionais. Então, se você pensar o seguinte, mesmo essas empresas grandes têm 20% de engenheiro. Nós temos, acho que umas 2 ou 3 empresas que são puramente de engenharia, que aí tem 80% de engenheiros, ou aquelas empresas de projetos e análise, essas empresas sim também têm muitos engenheiros, não é muito, percentualmente muito, mas são empresas pequenas. Mas eu acho que é fundamental a gente entender o seguinte, que a participação é mais ou menos a mesma daqueles sindicatos que têm o seu dia a dia de trabalho. Sim. Nós negociamos com todas as empresas do Estado de São Paulo, por exemplo. Então, o nosso trabalho, se a gente pensar em dimensão, aí você diz o seguinte, os sindicatos de engenheiros é minoritário nessa empresa e majoritário no Brasil, Sim. no Estado. Majoritário no Estado, minoritário na empresa. Então, isso faz com que, muitas vezes, o reflexo seja diferente. Aí você diz, então, naquela empresa de metalúrgico é maior. Não é questão percentual só. Se você olhar, o nosso sindicato capaz de ter uma movimentação maior do que aquele. Quando o presidente Lula foi eleito para esse terceiro governo, houve uma euforia muito grande das entidades sindicais. Eu acho que até não tinha como ser diferente, haja vista o governo anterior. Claro.
O governo Lula ele vem suprindo, ou melhor, ele vem atendendo todas as expectativas que as entidades de classe tiveram em relação a ele durante as eleições? Olha, eu vou dizer o seguinte, quando o governo Lula mudou, nós tínhamos uma expectativa enorme, né? Todos os sindicatos, todos os trabalhadores, né? Novamente nós teríamos uma visão mais para o trabalhador, uma visão mais para essa área. Eu acho que é o seguinte, pela dificuldade também que o Lula assumiu, pelas prioridades envolvidas em todo o trabalho do presidente da República, também a questão política, que tinha dois lados, né? Sai um lado, entrou o outro. Por toda esta questão, eu acho que ele teve muita dificuldade, está tendo muita dificuldade de colocar isso em prática. Mas eu acho que a intenção do presidente Lula, sem dúvida, era valorizar o trabalhador, era pensar na questão sindical, mas isso ainda não foi possível. Talvez pelo conjunto do parlamento, talvez pelo conjunto do país que nós estamos vivendo, o momento que nós estamos vivendo, por muitos outros motivos. Mas eu acho que a gente tem ainda a expectativa de que as coisas mudem, que as coisas melhorem, que essa contribuição negocial que está sempre sendo colocada na Câmara Federal, que vai acontecer, ela aconteça de fato. Mas a nossa expectativa ainda é uma esperança, digamos, esperança de que as coisas melhorem. E como está a interlocução com o governo, do ponto de vista federal e falando aqui do estado de São Paulo com o governo estadual? A interlocução com os governos não está ruim. Agora, se a gente pensar na interlocução para falar sobre financiamento sindical, essa está ruim. Essa está ruim. Você consegue sentar com o governo Tarcísio para conversar sobre isso? Não, sobre financiamento sindical? Não. Isso aí é governo federal. Não, sim, mas agora, é um postulante à cadeira. Então, esse é o governo federal. Agora, nas negociações nossas aqui, eu acho que o Tarcísio está bem distante, né? Muito distante. Ele está com uma outra programação. Na verdade, eu poderia estar falando mal de um ou de outro, até porque nós não temos partido nenhum. Então, posso falar mal do governo federal, do estadual, do municipal, ou falar bem, se eles estiverem bem. Mas não vem o caso. O que eu estou dizendo é o seguinte, ele está distante. O Tarcísio não tem uma proximidade com as áreas sindicais. O Tarcísio não fez nenhuma reunião que poderia ser importante para pensar. Eu vejo o seguinte, eu acho que seria falta o governador de São Paulo reunir as entidades sindicais e falar algumas questões de real importância e participar efetivamente do trabalhador do Estado. E embora também o presidente Lula não fez isso. Então, não, é uma crítica. Sim. Também não fez isso. Ele fez lá a interlocução com talvez três ou quatro centrais, mas isso não representa, de fato, os nossos trabalhadores, os nossos sindicatos. Então, há essa necessidade. Agora, a gente entende o momento que está sendo passado, o momento que nós estamos passando. Eu acho que é fundamental que a gente, e você que está fazendo essa entrevista, que eu quero te parabenizar pelo seu trabalho. Obrigado. Acho fundamental você reunir e trazer nesse estúdio para que a gente possa falar um pouco. Você está dando a oportunidade e está pensando um pouco no trabalhador, nas questões sindicais. Então, Deto, né? Isso. Eu quero te parabenizar, acho que você tem aí um caminho muito legal. Obrigado. A forma que você está se colocando, a forma que você está falando, é muito importante para nós trabalhadores, para nós sindicalistas. E acho que seria muito importante que toda vez que a gente tivesse oportunidade, a gente fizesse isso. E eu vejo que quando você pergunta do governo estadual, com o governo federal, eu acho que carece isso mesmo. Eu gostaria de ser ouvido. Gostaria de te falar o que nós estamos ajudando ao Estado crescer, a cidade, ao país crescer.
E para isso nós também temos que ser ouvidos também. É isso, todos os dias são tomadas decisões no Palácio dos Bandeirantes ou no Palácio do Planalto que impactam o trabalhador de forma direta e vocês representam os trabalhadores. Vocês deveriam ser ouvidos sobre, não 4 ou 5. E nós gostaríamos muito disso. E a gente reivindica isso o tempo todo. Agora, claro que a gente entende o contexto, nós não estamos aqui. Veja o seguinte, nós fazemos grandes discussões dentro do nosso sindicato. Nosso sindicato lá é um palco, discussões de todos os partidos. Por quê? Porque nós não temos um partido lá dentro. Cada um de nós tem o seu, mas nós não temos um partido lá dentro. Uhum. Então nós temos a condição de criticar quem estiver indo ruim, no nosso entendimento, e elogiar quem estiver indo bem, sem qualquer problema, sem qualquer restrição. Então isso é fácil. E a gente gostaria, claro, de estar discutindo. Nós chamamos sempre lá candidatos a governador, candidatos a presidente, candidato a vereador, candidato a deputados e candidato a prefeito. E eles vão fora do período de campanha? Não, fora do período de campanha com uma dificuldade enorme, mas eu posso te falar o seguinte, o sindicato tem uma participação grande política no país. E isso eu não posso também fazer uma crítica. Uhum. Na maioria das vezes eles vão. O governador de estado, como eu disse, nós nunca tivemos o contato. Que é engenheiro. Que é engenheiro, acho que faz um bom trabalho, poderia estar discutindo conosco algumas questões. Mas secretários dele, já foram muitos lá, fora de campanha também, quer dizer, tem participado conosco. Prefeito tem participado, a equipe do prefeito, secretários também municipais e ministros têm participado muito conosco, muito conosco. Nós temos participação muito grande com os ministérios, com o vice-presidente da República, quer dizer, a gente tem uma linha que é possível ser discutida. Só que nós precisamos discutir a questão dos sindicatos com mais vigor. É isso. Presidente Murilo, você falou em relação ao financiamento. Esses entes não estão, o governo federal e o governo estadual não estão ouvindo vocês em relação à questão do financiamento. No começo da nossa conversa, eu falei da proposta de regulamentação da categoria dos entregadores e um dos argumentos contrários a essa regulamentação é que iria descontar um dia de salário do rapaz que faz a entrega do iFood ou do motorista do Uber e o argumento usado pelas empresas foi esse e assustou boa parte desses trabalhadores. Falaram, não quero que me desconte, porque no final do dia, R$40 do dia desse trabalhador faz muita diferença. Então, hoje, como que os sindicatos estão fazendo para se financiar? É importante que as pessoas entendam que não é a contribuição é muito importante, mas existem outras formas do sindicato se financiar e se manter forte. Explica isso para as pessoas. Então, veja, é interessante ver isso aí. Por exemplo, quando a pessoa olha um sindicato, ele vai ver um sindicato de engenheiros, por exemplo. Vai dizer o seguinte, o sindicato são todos voluntários, os diretores, presidentes. É importante falar nenhum isso. deles ganha, nada. Mas o sindicato precisa se manter. Uhum. Então, se ele não tiver dinheiro para todas as atividades que ele faz, ele não tem condição de representar. Como é que a gente faz isso? Você está dizendo, como é que é financiado? Como é que ele se sustenta? Através de associados, se associam ao sindicato e pagam, através de cursos que a gente também mantém, através de participações nossas nessas questões como um todo. Nós não temos nenhum financiamento de fora. Nós não temos nada que possa falar, olha, veio, não. E, fundamentalmente, através da contribuição negocial, quer dizer, a gente chama de contribuição associativa, assistencial. Através dessa assistencial, é uma coisa importante. Explica para quem não sabe o que é. A contribuição assistencial é o seguinte, quando a gente acaba uma negociação, que a gente discute e tal, aquele ganho que a gente tem lá, por exemplo, nós ganhamos, esse ano está em 5,32% mais ou menos de NPC.
Então, aquele ganho de 5,32, a gente faz o seguinte, a gente transforma um dia desse, não é um dia, um ganho desse, numa contribuição para o sindicato. Isso dividido em várias vezes. Normalmente, o profissional paga 0,5% por mês em 4 vezes. Pensa isso. Explica para as pessoas também entenderem que quando tem essa negociação, não é o Murilo que pega a pasta dele, vai até lá o sindicato patronal e fala, eu quero X%, quero cesta básica, quero plano de saúde. Explica para as pessoas entenderem quantos profissionais estão envolvidos quando você fala em uma negociação. A negociação ela é muito ampla. Quando a gente abre, nós vamos discutir com economistas, principalmente o sindicato de economistas, nós vamos discutir o crescimento, nós vamos discutir quanto isso representa em quanto de... qual vai ser o reajuste. Nós vamos discutir as questões trabalhistas, nós vamos discutir as questões sociais, nós vamos discutir de que forma que eles podem crescer em algumas outras áreas. Isso tudo envolve um número de profissionais muito grande, além de advogados, além de pessoas que trabalham nos bastidores para poder isso acontecer. Isso tudo representa um volume muito grande de dinheiro que nós gastamos nessa negociação. E quando a gente entrega para o engenheiro, dizendo, a negociação foi feita assim e aconteceu tudo isso. E aí a gente diz o seguinte, nós precisamos de uma contribuição. E essa contribuição é aprovada numa assembleia ampla. Essa assembleia dá essa dimensão. Só que existe lá uma condição que a gente diz o seguinte, aquele que não quer, ele vai lá fazer oposição. Que é uma coisa, a oposição é uma coisa democrática, mas é uma coisa que muito nos preocupa. Porque quando a gente faz uma grande negociação, ganha muitas questões importantes ao engenheiro, ao profissional. E aí quando o profissional vai lá e faz uma oposição, nós acreditamos que nós fizemos um trabalho errado, né? Você diz, se ele está fazendo oposição porque ele não gostou. E normalmente não é isso, ele faz oposição só para não pagar. Entendi. Porque se ele não gostou, ele deveria falar o seguinte, não gostei, esse acordo não está bom para mim. E normalmente ele diz, ele vai na Assembleia e fala, aprovo, está muito bom para mim, gostei muito. E no outro dia ele aparece com oposição. Isso por conta de todo esse contexto que nós falamos. Claro, a gente vai voltar para falar mais dos sindicatos, mas eu queria falar um pouco da profissão de engenheiro no Brasil. Quando houve aquela tragédia no Rio Grande do Sul, eu tive a oportunidade de fazer alguns programas com engenheiros para falar do papel da engenharia na prevenção, por exemplo, de tragédias como essa. E ao final dessas conversas, a gente acabava sempre chegando, eu pessoalmente chegando sempre a duas conclusões. Primeiro, a engenharia do Brasil é uma engenharia de ponta, é uma engenharia referência. Nós temos profissionais de engenharia altamente qualificados. E a outra conclusão é que há um esvaziamento das turmas de engenharia. As pessoas estão querendo cada vez menos fazer engenharia, principalmente as engenharias clássicas, né? Engenharia civil, elétrica, etc. Fala um pouquinho desse cenário para as pessoas entenderem e de repente, porque assim, obviamente, está no Sindicato dos Economistas, nosso público essencial são economistas, mas a gente fala para todo mundo. Claro. De repente você inspira um jovem a se tornar um engenheiro. Claro. Na verdade é o seguinte, a gente pode resumir um pouco assim. A faculdade de engenharia é uma faculdade difícil. Não adianta a gente falar, ela é específica, é uma faculdade difícil. Nós temos uma lei do salário mínimo profissional que é colocada, que foi conquistada por nós há muito tempo atrás. Essa lei estabelece um salário mínimo profissional. Quando as empresas, e quando as empresas também públicas, não querem pagar o salário mínimo profissional, tira o incentivo também do profissional, do aluno a querer fazer engenharia.
que ele fala, vou fazer uma faculdade de 5 anos, basicamente em período integral, me dedicando e pensando nisso, e aquele salário mínimo que eu estou pensando em ganhar, eu já tenho essa dificuldade. Tem uma outra questão, quando você diz o esvaziamento, isso é a valorização do profissional. Isso faz com que o profissional também queira participar. O aluno fala, eu quero fazer engenharia, porque a engenharia, além de me dar a condição financeira, obviamente dá uma amplitude muito grande de trabalho. Mas também tem a questão do ensino médio. O ensino médio, nós estamos trabalhando para que ele seja reforçado, seja melhorado. Porque aquele aluno que vem do ensino médio não muito bem preparado, ele não faz engenharia. Ele não vai para esse caminho. E também a economia é a mesma coisa, né? O sindicato dos economistas também tem um sindicato fantástico. A economia, eu acho que a formação em economia é uma coisa muito, muito forte. Eu acho que os economistas, inclusive os economistas, estão dominando toda a questão, né? Porque você vai falar, sempre você fala em economia. Sim. Você diz o seguinte, se o país estiver indo bem na economia, ele está indo bem. Sim. Não é isso? Então a economia é o sinônimo de tudo isso. Então quando eu falo do engenheiro, obviamente, mas estou aqui no Sindicato dos Economistas e quero reforçar isso. Toda vez que a gente diz o seguinte, como é que aquele governo está indo bem? Se ele estiver bem economicamente. Se a economia daquele país estiver bem, o governo está indo bem. Isso reflete na popularidade do governo. Reflete até na popularidade, até na reeleição de um presidente, sim, ou na composição de uma outra questão. Então, eu acho que é fundamental nós entendermos isso. Há demanda por mais engenheiros hoje no mercado? Sim, sim. Hoje nós estamos cada vez mais precisando de mais engenheiros. Se você pensar em outros países, o número de engenheiros é infinitamente maior. Infinitamente maior, se nós pensarmos isso. Se nós olharmos, quando a gente quer um país que tem um crescimento, que está discutindo uma coisa muito ampla, você precisa ter número de engenheiros muito, muito grande. Hoje nós temos um número de engenheiros aqui que está aquém da necessidade. Nós vamos precisar de mais engenheiros. Nós estamos trabalhando, e agora a nossa discussão maior, é que no Ministério da Educação seja colocado de uma outra forma. Nós estamos com 40% lá de ensino presencial e 60% pode ser à distância. Fora dos cursos de engenharia. Curso de engenharia. Nós estamos trabalhando para que seja 100% presencial. A engenharia é fundamental, o curso presencial é bem importante para isso. Então, ter uma engenharia com curso à distância é muito difícil. Houve uma popularização dos cursos à distância, dos cursos EAD, tanto que houve agora recente uma decisão do governo em relação ao curso de Direito, aos cursos ligados à área da saúde, que acabou com os cursos 100% à distância, né? No máximo uma proposta de curso híbrido. Como você avalia os cursos de engenharia no Brasil? E eu quero voltar àquela minha fala inicial. Quando eu conversei com os engenheiros na ocasião daquela tragédia do Rio Grande do Sul, me foi falado de projetos e de iniciativas que os engenheiros brasileiros tocam o mundo afora, que são a referência, são pontos, assim. Olha, eu acho, por exemplo, com essa mudança, eu acho que o curso de engenharia tem que ser 100% presencial. Esse é o meu entendimento, eu acho que é fundamental isso. Com relação à engenharia, você está dizendo a engenharia de ponta no Brasil? Sem dúvida nenhuma. Se você olhar, é o seguinte, os profissionais, os alunos, se formam em faculdades importantes, vamos citar a USP, por exemplo. Se forma na USP, vai fazer um curso fora, de pós-graduação, de aperfeiçoamento, fora do país. Eles acabam não voltando, acabam ficando por lá, porque lá as pessoas estão investindo em engenharia, estão investindo em laboratórios, estão investindo em pesquisa. Então o cara vai ficar mais lá. Então nós precisamos aqui no país
crescer nessas áreas. Nós precisamos colocar a pesquisa como um ponto fundamental para nós todos aqui. Nós precisamos pensar em tudo isso e olhar o Brasil como está. Tivemos agora um programa com o Haroldo Silva, que é economista, e o nosso programa era sobre o processo de a nova indústria Brasil. O peso que a indústria tem para a nossa economia, essa retomada que aos pouquinhos a nossa indústria vai começando a ter a partir desse governo Lula 3, né? Esse crescimento. Claro. Essa indústria ela precisa de mais engenheiros. Sem dúvida. O quanto que esse novo processo de industrialização está precisando de novos profissionais e profissionais melhores qualificados, como você falou na sua resposta anterior? Então, veja o seguinte, com relação à nova indústria, nós estamos fazendo até um seminário para discutir isso, para pensar na reindustrialização do país. Porque isso traz emprego, oportunidade, crescimento, desenvolvimento profissional. Aí vem esse lado que você está dizendo. Se nós não pensarmos em aprimorar cada vez mais a engenharia, aprimorar cada vez mais a tecnologia, nós ficaremos para trás. Então, a nova indústria, a discussão. Hoje você vê nos Estados Unidos uma loucura lá que está acontecendo. Os caras, tem que voltar a indústria para cá, e tarará, tarará. Nós temos que pensar no país, no Brasil, de que forma que nós podemos cada vez mais apresentar oportunidades aos profissionais para trabalhar. E a engenharia é um fator preponderante. Ou seja, se nós não tivermos a evolução na engenharia, se nós não tivermos aqui cada vez mais engenheiros que possam trabalhar nessa coisa, nós não teremos o crescimento e o desenvolvimento. Para a gente encerrar, a gente está com quase 1 hora de programa e eu sei que você tem outros compromissos e eu não posso te perguntar tudo hoje, porque senão você não volta aqui outro dia para a gente conversar sobre outras coisas. Eu vou te fazer uma pergunta fácil, tendo em vista a sua experiência no movimento sindical. Como você enxerga o movimento sindical para os próximos anos? Você acha que vamos ter um reforço de atuação, uma maior força dessas entidades, os engenheiros, os economistas que são sindicalizados, que fazem parte dos sindicatos, serão mais ouvidos pela imprensa? O que é que você enxerga para o futuro? Então, nós precisamos de conscientização de tudo isso. Nós precisamos de uma participação ampla da imprensa, dos profissionais, da academia. A academia é fundamental também para isso. Eles precisam ter na academia, eu acho que deveria ter uma forma na academia que indicasse que o profissional sozinho não faz nada. Nos últimos anos, nós tivemos na academia os professores dizendo que aos alunos que pensem neles individualmente. Nós precisamos pensar no conjunto. Nós precisamos entender que sozinho nós não fazemos absolutamente nada. Se nós pensarmos que o conjunto faz a diferença, sem dúvida nenhuma nós vamos crescer na área sindical, nós vamos crescer na área social, nós vamos estar com uma representação, com um país mais justo, com um país com mais oportunidade a todos. Se nós queremos tudo isso, um país de ponta, um país que discute questões, nós precisamos de um sindicato forte, nós precisamos de profissionais fortes, nós precisamos socialmente, nós estamos entendendo o que acontece no país e que forma que nós podemos contribuir. Principalmente sindicatos dos economistas, sindicatos de engenheiros, demais sindicatos também, obviamente, o Brasil todo com sindicatos fortes como nós temos. É o momento. Como é que nós podemos crescer? Se a discussão acontecer, se a imprensa participar, se as empresas também entenderem da importância do sindicato para cada uma delas. E do aluno que vai se formar entender que o conjunto faz a diferença. Se ele não entender que o conjunto faz a diferença, se ele achar que sozinho ele consegue, nós vamos estar
as coisas não vão estar bem. Antes de a gente começar a gravar, eu falei que a minha primeira experiência como repórter foi fazendo uma matéria para o Sindicato dos Engenheiros com o Núcleo Jovem Engenheiro, isso aí. Vocês ainda continuam com esse projeto? Sim. E esse projeto significa que vocês conversam com os alunos nas universidades? Explica um pouco isso, porque eu acho que é importante e outras entidades deveriam copiar esse projeto. Nós montamos lá no sindicato o Núcleo Jovem Engenheiro. Nós montamos também o Núcleo da Mulher, que são duas coisas bem importantes para nós nesse momento. O Núcleo do Jovem Engenheiro, ele faz o quê? Ele vai na universidade falar um pouco da engenharia, falar um pouco do sindicato, entendeu? Ele vai lá, ele participa, ele reúne os jovens para trazer informações para nós. Hoje, a nossa diretoria já é composta também dos membros do Núcleo Jovem dentro da diretoria executiva. Olha só. Eles já fazem parte conosco. Eles já estão... Você citou a Marcele, que você teve lá. Hoje ela é nossa vice-presidente. Caramba! Entendeu? Ela é uma das vice-presidentes. Quer dizer, nós estamos investindo, nós estamos apostando, nós estamos querendo que o Núcleo Jovem cresça. E a mesma coisa nós estamos fazendo com o Núcleo da Mulher. Nós estamos pensando cada vez mais... Toda vez que nós temos a oportunidade de ter mais mulheres, não só na diretoria do sindicato, mas mais mulheres engenheiras, nós temos uma coisa mais justa, mais séria. E a mulher traz uma inteligência e uma capacidade de raciocínio muito grande para toda a engenharia brasileira. Então é fundamental que nós tenhamos esses dois pontos bem definidos. Convido o pessoal para conhecer o sindicato, tomar um café, participar de um curso, dos seminários que vocês promovem lá. Nós promovemos seminários quase que mensalmente, às vezes até semanalmente. Venham conhecer o nosso sindicato. O sindicato é de todos, um sindicato amplo, um sindicato que não tem uma participação política partidária. Ele participa da política nacional, participa da política da engenharia, mas de uma forma crítica e séria. Venham conosco, venham fazer do nosso sindicato um sindicato mais justo, um sindicato que todos nós queremos. E muito obrigado, Beto, pela sua atenção, pela oportunidade de estarmos aqui e quero deixar um grande abraço para o Carlinhos, pelo seu trabalho, pela sua dedicação enquanto sindicato dos economistas. É um prazer estar aqui e gostaria de voltar tantas vezes mais que vocês quiserem. Opa, presente, obrigado. Grande abraço. A casa é sua, o volte sempre. Muito obrigado. Obrigado e para vocês que ficaram até o final de mais esse EDD, eu quero agradecer a paciência e a parceria de sempre. Eu espero que vocês tenham gostado. Para você que não é economista, mas encontrou esse conteúdo e está em dúvida, faço engenharia, faço economia, se tiver alguma dúvida sobre engenharia, manda para a gente encaminha para o presidente. Eu tenho certeza que ele vai responder com o maior prazer do mundo. Muito obrigado de coração pelo apoio. Eu espero ver todos vocês na próxima. Tchau, tchau.